Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Grande Olá, boa noite. Rodrigão. E Tudo bom, aí, José tudo Neto? bem? Tudo Bom ver bem? Prazer você. estar aqui. Cara, obrigado aí pelo pronto aceite. Você é um cara que eu já estava em vias de te chamar para bater um papo há muito tempo. Você trabalha aí com um tema que eu sou apaixonado, tanto esse seu lado aí voltado para os transtornos alimentares, que eu acho que eu brinco que essa é a verdadeira pandemia do século e não aquela que a gente passou. E associada a uma outra, né, que é a desses distúrbios mentais que tem um espectro gigante. Eu estava introduzindo aqui o nosso papo. Acho que todo mundo tem uma certa convicção de que isso é importante, mas muito pouca gente, de fato, estuda e tenta praticar isso no seu dia a dia. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Obrigado aí por você estar aqui. Eu queria começar, Rodrigo, te perguntando primeiro um pouquinho aí da sua história. Quem que é o Rodrigo Ferreira? De onde que você vem? Quem que é o Rodrigo fora da medicina, né? Sei, acompanha aí suas redes sociais. Sei que é um atleta de endurance daqueles, pai de família. Conta um pouquinho pra gente aí desse lado, Rodrigo família, Rodrigo não profissional, e também o que que você faz hoje em dia do ponto de vista profissional. É interessante, obrigado pela pergunta e mais uma vez pelo convite, José Neto. Acompanho seu trabalho e vejo essa promoção da saúde que você coloca no seu perfil pessoal e as discussões que você promove aqui no Nefro Academy são de importância fundamental assim, para a gente. E essa é uma pergunta mesmo que eu não estou habituado a me fazerem, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai abordar mais na frente, que é como que a gente sente falta de ter uma conexão com as pessoas. E é isso. Quem é o Rodrigo? Então, eu sou o filho mais novo da dona Ângela, tenho uma irmã mais velha jornalista, nasci numa cidade do interior de Minas, chamada Itabira. Vim para Belo Horizonte para estudar, para fazer medicina na UFMG e depois a residência em psiquiatria e estabeleci aí já uma prática em consultório particular e em hospitais psiquiátricos, lidando com urgências psiquiátricas e internações, e sempre com um olhar assim de uma certa insatisfação com o que aquela prática psiquiátrica padrão estava me oferecendo, até eu, enfim, buscar minha formação em terapia cognitiva em 2017 no ITC em São Paulo, que transformou minha prática, posso dizer que transformou minha vida também, na medida que a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende na nossa vida pessoal e trazendo um outro olhar também para os meus pacientes e o sofrimento que eles trazem para o consultório, como que enxergar meu papel de uma forma diferente, não como ser aquele cara que está ali para anestesiar aquele sofrimento, para arrancar fora aquelas emoções que as pessoas trazem como uma queixa para o consultório e levá-las a um lugar muito. é, eu hesito em dizer melhor, mas um lugar diferente em que elas podem se relacionar com aquele sofrimento de uma forma diferente e assim atingir mais os seus objetivos e levar uma vida que estejam mais de acordo com os seus valores, mais repleta de significado. Cara, eu vou te falar assim, incrível, né? Que isso que você falou me remete a muito uma transformação que aconteceu na minha vida como médico assistencialista. Eu costumo dizer que nós somos treinados para tratar doenças e para prescrever remédios, para pedir exames, e eventualmente a gente não se preocupa em encarar de frente o problema real, né? A matiz que leva aquilo tudo, o alicerce que está eventualmente dilacerado. E isso não tem muita diferença se a gente está falando do orgânico e do psíquico, que é engraçado que a gente ainda teima em dividi-los, né? A gente esquece que é uma coisa só, que está entrelaçado e que por hora a gente tenta compartimentalizar em caixas, que a gente chama de especialidades. Mas então eu acho que esse seu quase que desabafo, eu falo que eu faço das suas as minhas palavras.
é meio que mudar a vida, né? É incrível como que dá vontade de dar um Ctrl Alt Del e falar assim, não, peraí, vamos começar de novo, porque eu aprendi muita coisa legal, mas tem muita coisa que pode melhorar. Bem legal essa introdução. E eu queria já emendar uma pergunta, por que psiquiatria, bicho? Porque, assim, normalmente aquela pessoa que entra para fazer medicina, ela pensa em fazer cirurgia, cardiologia, pediatria, gineco. Por que psiquiatria? Você já entrou com isso ou isso foi nascendo dentro de você? Bom, é o clichê dizer que as pessoas procuram psiquiatria ou psicologia para resolver os próprios problemas, né? É claro que eu tinha minha cota de próprios problemas e sofrimentos emocionais. Tinha, o que eu tô falando, né? Tenho minha cota de problemas e de sofrimento emocional. E a escolha da psiquiatria pode ter passado por aí também. Agora, eu vejo que tinha a ver com uma busca por algo dentro da medicina que me oferecesse justamente isso que eu faço hoje, de o poder de transformar a vida das pessoas de uma forma mais profunda e que tenha relação com não com uma coisa específica, um problema que eu vou resolver, mas como enxergar isso de uma forma interrelacionada. Acho que essa visão que busca ser mais ampla, que na minha visão a psiquiatria me oferecia, me atraiu e sempre me falaram desde a faculdade e às vezes eu fui até repreendido por professores por isso, porque eu deixava os pacientes falarem demais e eu escutava demais eles. E daí eu pensei, poxa, então se esse é meu ponto forte, deixa eu escolher uma área em que eu acho que isso vai realmente ser bem aproveitado. Legal, legal. E me conta uma coisa, dentro dessa seara, você se frustrou porque a impressão, estou falando aqui uma impressão extremamente superficial, mas quantas e quantas vezes eu não eventualmente encaminho, ou mesmo que não diretamente, recebo alguns clientes que passaram no psiquiatra e que a percepção é simplesmente de, ah, não, ele me deu um remédio. Isso é algo que dentro disso que você está descrevendo te frustrou aí na sua formação como psiquiatra? Claro, profundamente. E eu não julgo esses colegas, eu posso dizer que por muitos anos eu fui um desses colegas e eu posso atribuir isso às condições de trabalho que me eram oferecidas, de às vezes ter que atender um volume muito grande de pessoas em pouco tempo e achar que aquilo só me permitia fazer isso. Hoje eu vejo que não, que mesmo em condições adversas a gente pode ter uma atitude diferente, mas se torna bem mais difícil e principalmente se isso não é tão ensinado pelos modelos que a gente tem na supervisão e a gente precisa meio que aprender isso por conta própria. Mas acho que isso tem a ver com uma descoberta pessoal também, de ver, enxergar o papel do médico como algo muito além de um prescritor. E, na verdade, o quanto que acho que o que é frustrante é isso, né? O quanto que é pequeno o efeito que a gente faz na vida de uma pessoa se a gente se limita a prescrever um remédio. Cara, é um negócio que, assim, eu não tenho a menor vergonha de dizer que durante muito tempo eu fui um cara até preconceituoso com relação ao tema saúde mental, né? Olhando, me achava um cara muito bem resolvido, que não tinha suas dores e tal, e de repente eu vi que, assim, cara, desce desse palco, tá tudo errado, você tem os seus problemas, e mais do que isso, né? Eu comecei a enxergar isso naquelas pessoas que estavam ali abertas, dispostas a que eu fosse o tutor delas, né? Porque muito mais do que um ditador, que é por vezes o que eu vejo acontecer eventualmente dentro de um consultório médico, eu precisava ser um tutor. Você acha que o profissional de saúde, aí a gente não está falando só do médico, a gente está falando do nutricionista, do fisioterapeuta, do educador físico, ele precisa ter uma formação mais pragmática no que tange a saúde mental? E se sim, isso começa com ele? Ou eu estou enganado? Ah, sim, eu acho que é necessária uma formação mais sólida em saúde mental em todas as especialidades. Não sei se eu entendi quando você fala começar por si, é começar assim por enxergar os seus próprios processos, o seu próprio Exatamente. sofrimento. Sim, não quer dizer que necessariamente todo mundo precisa fazer a terapia. Até me oponho a essa fala, sabe? Porque eu acho que até superficializa a terapia, como se a terapia fosse algo que não é nada demais, assim. Ah, vai tomar um chá, assim, vai fazer uma terapia, como se não tivesse
Sendo, Adorei. sendo que a terapia também tem risco de efeitos colaterais, se mal aplicada, se não está bem indicada, mas um convite para olhar para si mesmo e buscar esse melhoramento constante que a gente procura. E isso, inclusive, na saúde mental. Quais são os processos mentais que eu estou alimentando? E isso está me fazendo bem? Isso está me fazendo bem não no sentido de trazer um prazer imediato. Na verdade, a maioria das coisas que traz um prazer imediato faz mal para a gente no longo prazo. Mas o quanto que aquilo está contribuindo para a minha vida, uma vida mais cheia de significado, alinhada aos meus valores e com objetivos, e que me ajude nos objetivos realmente significativos para mim. Uma reflexão que nós podemos sempre fazer sobre as nossas vidas e quando a gente vai enxergando quais são os obstáculos aí, o que está atrapalhando a gente nisso e o que a gente pode empregar para mudar esses obstáculos, esse é um trabalho de melhoramento de saúde mental ou de prevenção de saúde mental, prevenção de transtornos mentais. Dentro desse assunto que a gente acabou levantando aqui, o que um profissional da área de saúde pode fazer? Assim, poxa, eu quero começar ou a estudar ou a me melhorar como pessoa dentro a esse assunto. Por onde qual que é o norte para essa pessoa? O que ela pode fazer efetivamente para caminhar nesse sentido? Seja do ponto de vista de leitura, de atitude, como é que você encara isso? Porque eventualmente é algo que a pessoa nem verbaliza, né? Ela Uhum. eventualmente ela precisa, mas ela não chega para você falando assim, não, o que eu faço então? E você acaba tendo que tomar determinadas condutas nesse sentido. Como é que você lida com isso de modo geral, até dentro do consultório? Uhum. Eu estou pensando como que isso a minha dificuldade de encontrar uma resposta global para essa sua pergunta é achar que muito disso é individual, ah, e, e nisso sim eu posso compartilhar o meu exemplo, a minha experiência e ver como que as pessoas se relacionam com essa experiência, ver o que que faz sentido para elas ou não, mas a partir daí elas encontrarem o próprio caminho. O meu exemplo, eu acho que isso teve a ver com passar a examinar mais as minhas emoções, os meus pensamentos de um lugar diferente, uma atitude não julgadora, que a gente chama. Então, passar a olhar esses pensamentos e emoções como meros fenômenos mentais, tratá-los assim, e em alguns pontos até poder questionar se eles são verdade ou não, buscar ficar mais ativo e não fazer só o que traz prazer imediato ou o que dá conforto. Na verdade, fazer cada vez menos essas coisas e procurar aquilo que me desafia ou aquilo que traz algum desconforto, mas que eu consigo tolerar e que eu acho que eu consigo superar. E isso vale para o trabalho, fazer uma coisa que eu acho difícil, assim, um difícil que eu dou conta, mas é algo que normalmente seria mais fácil simplesmente evitar de fazer, mas ir lá e fazer. Ou sair do sofá e dar uma volta na praça, que depois se converteu em correr distâncias maiores, depois correr distâncias maiores em trilhas, buscando, sim, o que mais que eu consigo fazer, até onde que eu consigo chegar. E com o espírito de descoberta e curiosidade, como a leveza, não como uma coisa de eu preciso ter essa força, eu vou lá, eu vou conseguir. Não, deixa eu ver até onde que eu chego. E dentro desses processos, praticar a mindfulness de uma forma contemplativa, assim, parar mesmo para fazer as práticas, mas também inserir isso no dia a dia, como ter pequenos, breves momentos, poucos segundos que sejam, para me conectar no momento presente com o meu corpo, com o meio ambiente, com as minhas emoções e observar essas sensações sem tentar mudar. Então, e aí, tentando generalizar um pouco o que eu falei, isso teve a ver com, então, buscar desafios ou tolerar mais desconforto, uma atitude aberta e não julgadora com os próprios pensamentos e as emoções. Eu estou falando de coisas muito individuais, né? Mas tem a ver também com se conectar com as pessoas, quem realmente faz sentido, eu quero que esteja na minha vida, como que eu posso estar mais presente para essas pessoas, o que que essas pessoas podem me ensinar,
que eu tenho para aprender com as outras pessoas. Quando eu falo de abertura, também é muito isso, não se fechar de eu sei tudo e esse é o caminho certo. Eu posso ter minhas convicções e achar que o caminho é por aqui, mas se uma pessoa me oferece uma visão diferente, o que que será? Será que tem algum valor nisso? O que que será que eu consigo tirar daí? Ter essa mente do eterno aprendiz. Xoxin, o eterno aprendiz. Rodrigo, você falou algumas coisas que se encaixam muito também com a minha vida, né? Coincidentemente, hoje eu estou completando 200 dias de meditação, 200 dias, 2 anos de meditação seguidos. E uma das coisas que a meditação é um negócio, assim como, por exemplo, fazer dieta, né? É um troço que é extremamente simples, mas que não é fácil. Não é fácil de você manter aquela regularidade. Tem dia que você está de saco cheio, mas claro que você consegue transformar aquilo num hábito, você consegue fazer. Mas levar essa atenção plena para o seu dia a dia não é tão simples assim, né? Eventualmente eu começo um dia, depois de meditar, com aquela coisa assim, não, vou perceber todas as vezes que eu levantar da cadeira. E chega no dia seguinte, eu estou meditando e falo assim, cara, eu esqueci, eu não consegui prestar atenção. Ou o mundo, eu acho que ele está muito bipolar, né? Flertando aí entre a depressão e a ansiedade de uma maneira bizarra. E às vezes você fica dentro de algo não patológico, mas que te tira do sério, te tira do prumo. E isso que você falou de observar esse sentimento, essa emoção, deixar ela passar naturalmente, sem fugir dela. É algo que é contraintuitivo, né? Mas você Sim. tende a melhorar mais rápido. É um negócio assim que até hoje eu me espanto como que uma coisa tão simples, ela pode ser tão efetiva e a gente não faz. Aham. Onde que eu quero chegar no final das contas? Como é que a gente consegue ensinar isso para as pessoas? Porque eu dentro de uma consulta, pô, eu sou nefrologista, sou clínico geral, eu não estou tratando exclusivamente da saúde mental, apesar de na minha anamnese eu falar, eu tento, de uma certa maneira, traçar uma linha, uma régua. Olha, você está mais para depressivo ou mais para ansioso? Quantifica isso para mim. Isso te atrapalha? O que que você faz ou o que que te melhora, o que que te piora? Até para jogar aquelas cartas na mesa e, eventualmente, a pessoa se expor. O que que a gente pode fazer do ponto de vista de saúde até coletiva para maximizar isso aí num mundo que está cada vez mais doente psiquicamente, apesar de eu ter Sim. um questionamento. Eu não sei se o mundo está mais doente ou se a lupa está maior. Uhum. Eu acho que está sim mais doente. Eu acho que a gente tem tudo para isso. A gente como sociedade, a gente está dando passos largos e a gente está contribuindo cada vez mais e dobrando a aposta para o que que deixa a gente mais deprimido e ansioso. E aí a gente está lá, continuando, indo cada vez mais nesse caminho. E uma das coisas que eu busco no início do tratamento com muitos pacientes é fazer uma psicoeducação sobre as emoções. E que as emoções são mensageiras, que as emoções elas não são algo que a gente precisa eliminar ou não são um problema que a gente precisa resolver. Elas estão ali para comunicar uma mensagem. Essa mensagem muitas vezes essa mensagem é sempre uma necessidade que não está sendo atendida. E aí o que a gente precisa fazer é ver como atender aquela necessidade, se for possível, ou como aceitar a insatisfação de não atender aquela necessidade. Mas o que a gente precisa fazer é com a necessidade que a emoção comunica, não com a emoção em si. Porque a emoção é um mensageiro. Se a gente começa a brigar com o mensageiro, eleger ela como um problema, primeiro, não vai ter fim nunca. Porque o sofrimento faz parte da vida e a gente sempre tem emoções. Então a gente sempre vai ter tristeza, sempre vai ter ansiedade. Se cada uma dessas vezes que eu tiver uma emoção negativa, eu catastrofizar aquilo, potencializar o problema, elegendo aquilo como, nossa, eu não devia estar sentindo isso, ou qual que é o problema que está me fazendo sentir isso, o que que eu preciso fazer para parar de sentir isso, está levando à esquiva de experiência. E a gente tem uma avalanche de dados, de evidência científica mesmo, pesquisas clínicas mostrando que esquiva experiencial é algo que piora a saúde mental.
que aumenta a chance de depressão, aumenta a chance de ansiedade, aumenta a chance de dependência química, aumenta a chance de transtorno de compulsão alimentar. Então, tudo que está levando a gente a fugir da nossa experiência é algo que traz um alívio de curto prazo, e aí por isso que essa alternativa é tão tentadora e é tão intuitiva para a nossa mente, que lida com aquela emoção como se fosse uma ameaça que precisa ser eliminada ou que eu preciso fugir dela. E então, por causa dessa esquiva experiencial, e outra coisa, isso nos desvia dos nossos valores, do que é importante, porque muitas vezes o que é mais importante para a gente é o que vai fazer a gente se sentir mal. Por que uma pessoa vai se sentir triste se um homem vai se sentir triste se a namorada termina com ele? Porque é importante para ele ser amado, ou é importante para ele ter aquela conexão com aquela pessoa. Escolher não sentir isso é escolher não ter essa conexão. E como que é uma vida vazia dessa, em que a gente não tem emoções negativas, mas também não tem nada que faça a gente se importar? Então, se a gente se importar, a gente vai sofrer. Agora, se a gente acolhe o sofrimento e entende ele de uma forma diferente, como um mensageiro que comunica uma necessidade e não como um problema que precisa ser resolvido, sim, o leque que isso abre de opções em cada momento da nossa vida é gigantesco. Tem como ser preventivo? Você acha que, de uma certa maneira, tem como dar uma mitigada nessa dor que é inexorável, como você bem disse? Sim, e a gente tem dados também apoiando isso. Então, eu falei do que leva o problema, né? A esquiva experiencial ou, em outro ponto, a resistência. E a gente sabe o que é preventivo, que é uma atitude de, em vez de esquiva, uma atitude de abertura, e em vez de resistência, uma atitude de aceitação. Perceba que são as duas coisas que a gente está cultivando quando a gente faz mindfulness. Então, uma emoção, uma atitude de abertura é isso. Olha, o que é isso? O que eu estou sentindo? E de aceitação é permitir sentir isso. Não lutar contra isso. Porque a maioria dos problemas, quando a gente está falando de depressão, ansiedade, dependência química, transtorno de compulsão alimentar, ou pessoas que têm dificuldades com raiva, vem de esquiva ou resistência. Então, quanto mais a gente pratica abertura e aceitação, mindfulness é só uma maneira, e eu falei como que isso é individual, né? E as pessoas podem encontrar isso de várias maneiras, ou até intuitivamente. Mas se nós, como profissionais de saúde mental ou como professores, podemos ensinar ou incentivar sempre as pessoas a isso, uma atitude de abertura e de aceitação, a gente está sendo preventivo em saúde mental. Massa. Rodrigo, trazendo para dentro do consultório, o que o não especialista, o não psiquiatra, o não psicólogo, o que essa pessoa precisa minimamente fazer? Eu diria que sai em toda consulta clínica, uma pergunta, um tipo de abordagem, e se você tem algum tipo de ferramenta prática, não necessariamente validada, modelística, nada disso. Alguma coisa que você possa deixar de dica aqui para a nossa audiência, que é uma audiência qualificada, uma audiência de muitos profissionais. O que você pode falar nesse sentido? Uhum. Pensando na maioria dos médicos, ou maioria dos profissionais, uma atitude simples que a maioria das pessoas não faz, eu já acho que é de grande ajuda, que é manter contato visual e fazer escuta ativa. É isso, é tão simples, mas a gente no automático, assim, é tão frequentemente desviado disso, porque um paciente que sai da consulta percebendo que o médico realmente ouviu e se conectou ali com um ser humano, aquilo já tem um efeito terapêutico por si só, inclusive para a saúde mental. Eu lembro um contexto desses que eu estava atendendo no ambulatório, volume grande de pacientes, não tenho tempo, vou só prescrever remédios e tal. E de uma paciente que ia lá já há algum tempo, umas 6, 7 vezes, e buscando estar presente, nesse dia eu percebi que eu não conhecia aquela paciente. E ela já tinha estado comigo lá várias vezes. E aí eu trouxe um olhar diferente para aquela pessoa que estava na minha frente. Era uma senhora idosa, acima do peso, com uma roupa simples.
quem é essa senhora? Quem é essa pessoa que está sentada aqui na minha frente? E aí eu me lembrei de uma pergunta que minha supervisora, a Gilda Pauliello, eu lembro que me marcou quando ela fazia isso para os pacientes. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? E eu me arrepio agora, só de lembrar dessa situação e de ver ela fazendo essa pergunta para os pacientes. Ah, é isso, quando que o médico vai perguntar isso? O paciente está lá, pronto para falar das queixas, do que está incomodando. Ele lembrar de um Cara, momento que ele esteve genial. feliz. Genial. Cara, E, assim, é tirar um sorriso de uma pessoa. pois é, Cara, genial. e fazê-la se conectar com esse momento que provavelmente foi quando ela estava mais alinhada com os seus valores, atendendo seus objetivos, levando uma vida mais plena. E se conectar com essa memória naquele momento da consulta, primeiro, já cria uma via ali de mudança, que é o que a gente busca abrir, uma flexibilidade cognitiva quando a gente está na consulta, com uma emoção positiva e que pode trazer até dados. Tá? O que que tornou esse momento da minha vida tão feliz? O que que eu posso aprender com isso? O que que isso me indica então sobre qual que é o meu próximo passo? O que que eu posso fazer em direção a uma vida mais parecida com aquela? Muito bom. Vou levar isso para dentro do consultório. Gostei, gostei. Já valeu. Rodrigão, você é um cara que trabalha com TCC. Eu queria primeiro vamos colocar todo mundo na mesma página. O que é a TCC dentro do contexto da psiquiatria? Eu que sou um sujeito que gosto aí da saúde baseada em evidências, definitivamente, se não for a área da psiquiatria, da psicologia com mais validação científica, sem entrar aqui no mérito se é bom ou se é ruim, mas pelo menos no meu modo de ver, é o que tem para hoje, é algo que faz com que a gente erre menos, não é nem que a gente não erre. Como é que você enveredou para esse lado? Obviamente, depois de você explicar para a turma o que é essa tal da TCC. Certo. Então, a terapia cognitivo-comportamental é um tipo de terapia baseada em evidências, focada no problema, objetiva, em que o terapeuta tem um papel ativo em ajudar o paciente a se relacionar com seus pensamentos, as suas emoções e os seus comportamentos de uma forma diferente, de uma forma que esteja mais alinhada com os seus valores e que a ajude a atingir seus objetivos. E o terapeuta faz isso de uma forma personalizada, ah, de forma colaborativa com o paciente, por um tempo limitado de sessões. Eu dei uma pausa no meio da definição, porque eu fui pensar o quanto que a minha definição de TCC mesmo mudou ao longo dos anos. E o quanto que, se você me perguntasse isso 5 anos atrás, eu diria que a terapia cognitiva busca mudar os pensamentos e os comportamentos. E hoje eu vejo que não. E que buscar isso através da terapia, o que que eu preciso mudar, o que que eu preciso consertar, muitas vezes é o que alimenta mais o problema e faz as pessoas sofrerem mais. Então, a gente não está tratando de consertar as pessoas, a gente está tratando de abrir opções para as pessoas que estão com uma certa rigidez, e essa rigidez está levando elas a muito sofrimento, a ampliar o leque do repertório emocional, cognitivo e comportamental dela. E o que me atraiu na TCC desde o início foi justamente o fato de ser baseado em evidências. Então, é como eu sempre procurei basear a minha prática. E aí, vou estudar a depressão, tá? Tratamento de primeira linha. Antidepressivo, TCC. Transtorno de ansiedade generalizada. Antidepressivo, TCC. Fobia social, TCC, primeira linha. Transtorno do pânico, agorafobia, TCC, primeira linha. Antes até de antidepressivo. Transtorno de ansiedade e doença, TCC. Transtornos alimentares, TCC. Primeira linha também, na frente de medicamentos. Nenhum medicamento é superior a TCC nos transtornos alimentares. E transtornos de personalidade. Transtorno de personalidade borderline, pacientes muito difíceis. TCC. Medicamento está lá embaixo. Tem pelo menos 8 tipos de terapia mais eficazes para transtorno de personalidade borderline do que medicamento. E o que eu estou fazendo com a minha prática? Esses pacientes estão chegando até mim. Esses pacientes borderline, esses pacientes dependentes químicos, esses pacientes com transtorno alimentar.
e que eu tenho para oferecer para eles é só isso aqui, algo que a literatura está me mostrando que tem uma eficácia limitada. Então, o que que eu posso oferecer a mais para essas pessoas baseada em evidência? Então, e como que eu vou buscar esse conhecimento? E aí que entrou a minha formação em TCC. E aí um outro ponto que eu queria ressaltar aqui também é como que a formação em terapia, qualquer tipo de terapia, inclusive a TCC, ela é baseada nos mesmos pilares que nos tornaram médicos, que é pesquisa, estudo de teoria e prática supervisionada. Porque tem muitas pessoas que são tentadas, até pela falta de oferta de serviço de supervisão em TCC, assim, eu leio um livro de TCC e aí eu vou aplicar. Ou então, eu leio um livro, não gostei disso aqui, não faz sentido para mim, abandono. Sendo que sem a prática supervisionada, sem a pesquisa clínica e sem o estudo, sem os três juntos, a gente não aprende nada. A gente não é médico só estudando no livro. E da mesma forma, a gente não se torna terapeuta sem prática supervisionada. E você deu um depoimento muito forte no início da live, falando, olha, isso mudou minha vida. Conta um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Bom, eu ia falar que mudou minha vida mudando minha prática. Isso foi verdade, inclusive. Mas eu acho que não começou daí. Ah, é interessante dizer que quando eu busquei a formação em TCC, eu completei a minha formação, eu fui fazer um workshop no centro, no Beck Institute, que inventou a TCC, com o Aaron Beck, que foi o cara que formulou a TCC. E aí, depois disso tudo, que eu virei para mim e pensei, vou fazer terapia. Passei por esse processo todo sem nunca ter feito terapia individual. E isso fala muito, eu acho, da minha vulnerabilidade e da minha estratégia compensatória de racionalização e de estudar como uma forma de resolver problemas. Então, se eu estou tendo dificuldades, inclusive emocionais na minha vida, eu vou estudar esse método aqui baseado em evidência, eu vou aplicar em mim mesmo, vou usar as técnicas e aí isso vai me ajudar. Não que não tenha ajudado. É claro que ajudou. Só o mero conhecimento me ajudou pessoalmente. Mas, e me ajudou inclusive a isso, a enfim abrir mão dessa vulnerabilidade e me expor à terapia como paciente para ver o que mais que eu poderia descobrir a meu respeito ou que outros pontos que eu poderia treinar. E aí, um dos exemplos, como por exemplo o exemplo do exercício que eu citei, começou com a terapia. Eu estava piloto automático, trabalhando muito, dormindo pouco, usando os poucos momentos que eu tinha de não trabalho para algum prazer imediato, no sofá, vendo Netflix ou Parecendo bebendo. médico. Não é? E aí eu comecei a terapia, uma das metas que eu tinha colocado baseada em evidência também. Poxa, eu preciso ficar ativo. Eu sei que ficar sedentário não vai me fazer bem. Mas aí eu não achava tempo para incluir a atividade no meu dia a dia. E aí uma das coisas que a minha terapeuta me ajudou a fazer, estabelece uma meta de pequenas metas realistas, razoáveis, que você consiga fazer agora, e a gente vai construindo a partir daí. Então vai ser, eu consigo uma yoga uma vez por semana? Mas o ideal seria duas, porque é o que compensa mais financeiramente e tal. Mas o que dá para fazer uma vez? Então essa é uma das coisas, lidar com o meu perfeccionismo. Ele faz parte de mim, não tem como deletar ele, mas eu entender que muitas vezes ele me leva para armadilhas. Que, igual aí, me leva a esquivar de fazer uma coisa que eu sei que é importante, porque eu vou fazer de maneira imperfeita. É melhor fazer de maneira imperfeita do que não fazer. E aí, O bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Isso mesmo. Eu não tenho tempo para fazer 150 minutos de atividade física por semana, que é o que a OMS recomenda como ideal. Mas eu tenho 20 minutos em um dia da semana para dar uma volta na praça, então é o que eu vou fazer. E colher esses resultados desses pequenos esforços, ver a mudança que aquilo vai trazendo no meu bem-estar, na minha vida, a satisfação de conseguir realizar aquilo e o incentivo de então continuar por aquele caminho e fazer ainda mais aquilo. Então, é uma das coisas que transformou a minha vida na terapia. A outra que eu já falei, tratar os pensamentos e emoções como fenômenos mentais.
Então, ah, será que eu estou preparado para essa live? Será que eu não devia ter estudado mais? O que será que o José Neto vai perguntar? Será que as pessoas vão se interessar? Eventos mentais. Fenômenos que eu estou observando e eu não. Ah, e era acho que um erro que eu cometi antes também. Eu não tento inibir ou não tento suprimi-los. Ou eu não devia estar pensando isso. Olha só que absurdo. Eu agora, com 15 anos de carreira, falando sobre um tema que eu domino e eu me sentindo inseguro, eu não devia me sentir inseguro assim. O sofrimento vai aumentando. O pensamento vai vir, eu não consigo deletar. Nossa cabeça não tem o botão de delete. Então, o máximo que acontece é isso, é suprimir, mas quando a gente tenta suprimir, na verdade, a gente está dando mais importância para aquele pensamento. E aumenta a chance dele aparecer mais. Então, deixa ele ali, eu posso observar, mas ele é isso, ele é um pensamento, eu posso decidir como agir em relação a ele, e ele não é a verdade absoluta que precisa direcionar meu próximo passo. Esses são alguns pontos que eu diria que a terapia mudou minha vida, né, Isso que você está nessas. falando me lembrou muito de uma coisa que eu aprendi no Mindfulness, que eu gosto muito de analogia, eu acho que essa analogia é uma analogia que eu levo para dentro do consultório, que é o seguinte: você tem que entender que o céu azul sempre está lá. Por mais que existam nuvens, por mais que esteja chovendo, ali em cima tem um céu azul, né? Então, por mais que você tenha essas dificuldades, que você tenha esses medos, essa ansiedade, não adianta você fingir que não está acontecendo. Porque está chovendo, o céu está sujo, tá escuro mesmo. Então, peraí, vamos entender que aquilo ali vai passar, que é algo momentâneo e que eventualmente você vai ver o céu azul daqui a pouco de novo, né? Então ter isso acalma, isso acalenta. É um negócio que parece ser simples, mas que realmente funciona maravilhosamente bem. A Sara está falando aqui, poxa, faltou concluir. Aí, você virou maratonista. Como é que é essa história aí, Rodrigo? É essa ideia de buscar novos desafios. Um abraço para a Sara, uma amiga querida. E o que eu posso fazer de diferente, ou até onde que meu corpo pode chegar. E foi esse ano, no Rio. Ah, Foi uma experiência dolorosa, que eu não penso em repetir, pelo menos no asfalto. Mas é isso, me mostrou um novo mundo. E eu já corria umas distâncias grandes até na trilha, e aí eu pensei, tá, já faço 35 na trilha, fazer 42 no asfalto não é tão longe assim. E aí perceber que é bem diferente, o estímulo é diferente, o quanto que é monótono, o quanto que é repetitivo, a questão de manter o ritmo, de porque na trilha tem hora que a subida é muito forte e que aí você caminha, por mais que o esforço mantenha constante, o estímulo é variado, tem a natureza, isso me conecta de uma forma diferente na atividade na trilha que no asfalto. Eu lembrei como que era correr no asfalto e que a gente não tem isso. Então, por isso é uma experiência válida e que é isso. Por mais que eu não queira repetir, porque eu acho que não está alinhado com o que eu quero para mim, eu tenho muito orgulho, sim, da maratona que eu fiz. Legal. Você comentou um negócio que se fala muito e eu quero te escutar, principalmente do ponto de vista científico. O que tem, eventualmente, aí para você contar para a gente? Esse contato com a natureza, essa coisa de, independente, você escutar um canto de um pássaro, colocar o pé na grama, até que ponto? Porque isso, assim, eu acho que é indubitável que isso te traz benefícios, pelo menos para mim, assim, o negócio, assim, não tem dúvida. Escutar o mar, olhar para as montanhas, se entrar no meio de uma mata, isso tem um significado muito forte e, assim, é algo assim, parece que é o famoso banho de mar, né? Aquela salgada que você fala assim, ó, tava precisando disso. Tem alguma coisa de fato estudada nesse sentido mais robusta, Rodrigo? Ou é algo que ainda Ah, por hora a gente fica mais na subjetividade? bom, me deu vontade de pesquisar sobre o tema, eu não sei o quanto de evidência que a gente tem a respeito disso. Eu lembro de um estudo, foi um dos primeiros posts no meu Instagram, inclusive, que era um estudo em inglês, um nível de evidência fraco, porque acho que era um estudo de associação, mas que viu o efeito de pequenas doses de natureza na rotina das pessoas, trazendo melhores desfechos em saúde mental. Era isso, era numa área urbana,
mas eles pesquisaram entre pessoas que tinham uma exposição, mesmo que 15, 20 minutos, num parque, numa praça, em algum lugar verde, com aquelas pessoas que não tinham nem essa exposição. E as pessoas que tinham, mesmo que uma exposição mínima, que se eu não me lembro, se eu não me engano, era 20 minutos por semana, isso já resultava em desfechos melhores. Então, não é porque faz sentido que é verdade, né? Então, eu acho que é bom, eu quero dar uma olhada na literatura a respeito disso. Mas isso que você falou sobre como que isso parece, como que naturalmente para a gente faz sentido que a natureza faça bem para a gente. Esse caminho do que é bom para a nossa saúde mental, se for pensar, não é tão complicado. Naturalmente, a gente sabe o que é. Então, o contato com a natureza, ou estar perto de quem a gente ama, ficar ativo, ou ter uma alimentação livre de processados, mais próximo de comida de verdade, não beber, não fumar, não usar drogas. Isso é a nossa mente no estado natural. Se a gente for pensar como nossos ancestrais deviam viver há centenas de milhares de anos atrás, era algo mais ou menos parecido com isso. E quanto mais a gente se aproxima daquele estilo de vida, melhor para a nossa saúde mental, porque pensa no nosso cérebro, né? Ele tá aí, vem de uma longa cadeia evolutiva, mas a gente como espécie existe há só 100 mil anos. E em 100 mil anos, nosso cérebro não consegue mudar tanto assim. Ele não é tão diferente biologicamente de um cérebro de um chimpanzé. Então, o nosso cérebro e o nosso cérebro do nosso ancestral é basicamente o mesmo. E então ele foi selecionado para aquele ambiente, não para esse ambiente que a gente vive. E então, quanto mais a gente está adaptando o nosso ambiente para aquele estilo de vida, então o nosso cérebro ele se adapta melhor com aquilo. E o contrário, por isso que eu digo que a gente está caminhando a passos largos para mais sofrimento, para mais ansiedade, mais obesidade, porque a gente fica inativo, comendo mais comida processada, preso em telas, preso em redes sociais que incentivam tudo que a nossa mente tem de pior. Julgamento, comparação e expõe a gente ao sofrimento. Nosso cérebro não foi feito para isso. Ele não consegue se adaptar com um ambiente tão diferente assim, em poucas décadas ou em poucos anos, como as coisas têm avançado, como a tecnologia tem avançado. Então, se a gente não intencionalmente não caminha para fora disso, em direção a um estilo de vida que faz mais, para o qual o nosso cérebro está mais adaptado, a gente vai pagar o preço. E nós, como sociedade, temos pagado esse preço, e cada vez mais até, o que é muito triste. Individualmente, Rodrigo, porque, por exemplo, vamos falar das redes sociais ou das facilidades do mundo moderno, também eu acho que não dá para a gente chegar e crucificar a ponto de falar assim, não vamos ter contato com isso e vamos voltar a viver como há 100 mil anos atrás. O que do ponto de vista pragmático, nós podemos fazer? Vou dar um exemplo, né? Eu chego em casa, 6h30, 7 horas, e eu tiro o telefone de perto. Porque eu sei que se ele estiver perto, eu vou mexer nele. Então, eu tiro o telefone de perto para eu ficar ali, que seja meia hora com meus filhos. 40 minutos, aquele momento ali que está arrumando, conversa um pouquinho, brinca um pouquinho, coloca para dormir, lê um livro, faz alguma coisinha ali num curto eventual espaço de tempo. E o que a gente pode, quais são os cuidados que você consegue de uma maneira mais generalista trazer como insights para a turma que está nos assistindo? Eu sempre fui advogado do uso ativo da rede social e como que a gente pode aproveitar isso para fazer coisas boas. Eu tenho sido cada vez menos um advogado disso e mais visto como um problema que quanto menos a gente lidar, melhor, tipo o álcool mesmo. Que, assim, se vai fazer mal, mas se for fazer mal, que faça menos. Mas tem alguma literatura, assim, a respeito disso. E uma delas é isso. O que é um uso ativo de uma rede social?
é o que eu tenho tentado fazer sem sucesso. Postar o que você faz e que me inspira. E eu não consigo, não consegui ainda fazer como você faz. Postar, se conectar com as pessoas. Se conectar envolve caixinha de perguntas que você responde, ou comentários que você faz em post de outras pessoas, ou lembrou daquela pessoa, mandou um direct. Ah, que legal, como é que você tá? Que saudade. E aí, vamos encontrar? Ou quais são as novidades? Então, é isso, se conectar, uma interação ativa. Seguir as pessoas que realmente fazem sentido para você. E seguir pessoas de preferência, que você conheça pessoalmente. Que aí é uma chance menor de ser aquele perfil que você simplesmente vê e não interage. Se expor, e aí postar a sua vida, a sua rotina, ou as coisas que você faz, e buscar as interações nisso, as pessoas que vêm lá comentar, as pessoas que vêm curtir, e usar isso para se conectar com as pessoas. Não ver, nossa, olha, eu tive tantas curtidas, ou olha, deixa eu ver se fulano curtiu. Não, o fulano é importante para você, então ele não vai saber que você está interessado de você olhar a curtida dele, a menos que você fale para ele. E aí, tá, então estou interessado na curtida do fulano, então deixa eu ir lá conversar com ele, ou deixa eu ver como é que ele está. Então, o que teoricamente, até o nome, né, rede social seria para isso, e o que a gente faz tão pouco. 90% dos usuários fazem só um uso passivo, que é o uso que a gente sabe que tá ligado à depressão e à ansiedade. Que é isso, é de não interagir, simplesmente ficar rolando a timeline com pessoas que você não conhece, eventos que você não conhece. Um paciente outro dia me falou de uma coisa que chamou minha atenção, que ele estava falando de uma coisa que estava incomodando, quanto que ele fica preso horas no TikTok. Ele falou, nossa, eu fico lá vendo aquelas coisas, aí passou 2 horas, eu pensei, nossa, eu estou 2 horas aqui vendo vídeo, e na verdade nenhum deles é tão bom. E aí ele me falou, mas você sabe que é assim, né? Na verdade, eles fazem um vídeo para o vídeo não ser tão bom. Porque se o vídeo for bom, você fica satisfeito e você para de assistir. Não, tem que ser aquela coisa que é assim, meia boca, porque aí você tá lá sempre buscando mais. E Nunca pensei, tinha nossa, pensado por esse prisma. pois é verdade. E aí acho que a duração curta também tem a ver com isso. Porque sempre dá aquele gosto de quero mais, ou que pode mais um pouquinho. Ou então assim, é só um minutinho que eu vou olhar, e quando vê, você perde horas naquilo. Limitar o uso é outra coisa. O Instagram mesmo tem uma ferramenta que te avisa de um tempo que você passa usando. Alguns celulares têm, nas configurações dá para fazer isso também, ou tem alguns aplicativos que fazem isso. Algumas medidas comportamentais concretas, como essa que você faz, eu recomendo para muitos pacientes mesmo, de simplesmente largar a tela, e, assim, e deixar até distante do contato visual. Porque com o contato visual ainda pode surgir notificação, ou então só o fato de ver o celular te dá vontade de pegar. Então, são, acho que algumas alternativas que a gente tem para amenizar o prejuízo dessas ferramentas, né, do mundo moderno. Legal. Rodrigo, eu queria caminhar agora para um lado Tá, desculpa, eu tô rindo do comentário da Sara aqui, que ela eu acabou de também estou rindo desativar o aqui. limitador para ela terminar de ver. Você é um cara que é uma referência para mim no que remete aí a transtornos alimentares, né? A gente vê muita. Eu falo que eu gosto muito do tema, né? A síndrome metabólica, ela inunda os consultórios de modo geral, e do nefrologista não é diferente. 65% aí dos nossos pacientes em doença renal crônica, em diálise, estão ali por causa de hipertensão e diabetes, e o outro 1/3, fatalmente vários deles também têm, por mais que tenham outras doenças associadas. E a gente vê uma série de pessoas compulsivas, ansiosas, deprimidas, e usando o alimento ali como uma válvula de escape. Queria que você contasse primeiro um pouquinho como é que você entrou nessa área. O que te chamou? Foi desde sempre? Teve algo que aconteceu aí na sua vida que te levou para essa especialização, vamos dizer assim, talvez um pouco mais profunda no tema? Tem a ver com o nível de evidência que a terapia cognitiva tem para transtornos alimentares. Então, aí assim, eu com a minha formação em terapia cognitiva, os colegas sabendo disso, mesmo colegas psiquiatras,
encaminhavam pacientes, porque, assim como psiquiatras simplesmente prescrevendo, eles sabiam que não tinha muito que eles podiam fazer. A Janaína Koenig aconteceu na minha vida. Foi por acaso até uma paciente que ela atende que chegou até mim e a gente fez o tratamento e aí ela levou esse retorno para ela e ela passou a me mandar pacientes e aí com uma demanda crescente foi buscando uma necessidade de me especializar mais no tema também. Aí eu fiz o curso da terapia cognitiva aprimorada para transtornos alimentares lá de Oxford, que é o manual de tratamento de primeira linha para o transtorno alimentar. Fiz o workshop de terapia cognitiva para emagrecimento com a Judith Beck também, que escreveu o livro Pense Magro. E resultados é o que me atrai muito em todas as áreas, mas chegar com essas pessoas que estão sofrendo ou com comportamento disfuncional em relação à comida, ou então isso com sobrepeso e obesidade, desacreditadas depois de muitos médicos, medicamentos, tratamentos que fizeram sem sucesso, poder oferecer uma eu digo que é uma nova estrutura de enxergar a si mesmo e o alimento dentro da vida delas, como que elas estão se relacionando com aquele alimento. E mudar isso de uma forma que elas, para quem está acima do peso, perder peso, ou para quem está no peso, mas que não está com um comportamento legal com comida, que está com compulsão, poder estar em paz com isso e usar o alimento como ele deve ser, como alimento, e não como um instrumento de esquiva experiencial ou como o comportamento alimentar acaba muitas vezes também alimentando a autocrítica que faz as pessoas se sentirem ainda piores. Então, ajudar as pessoas nisso é o que me mantém nisso. E como eu parei nisso, se for pensar por esse lado, tem a ver com, eu vejo na verdade que eu fui sendo levado para isso. Mas agora eu me mantenho pelos resultados que eu vejo. Eu acabei chegando em você por causa da Jana, né? A gente conversando, ela me indicou seu nome e eu não sei se você tem esse número de cabeça, mas quando a gente pensa em hábitos de vida, normalmente mudança de hábito você tem um resultado muito pequeno, pífio até, algo na casa aí de 10% de melhora, sem o uso de medicamentos. Qual que é o tamanho do impacto do resultado isoladamente, eu estou falando da TCC, nos transtornos alimentares? Tá? Você fala para perda de peso ou em É, bulimia? vamos considerar a perda de peso aí, que talvez seja o mais Aham. frequente. Sim, tá. Em termos de proporção das pessoas que se beneficiam nos ensaios clínicos, assim, os Isso. melhores centros de tratamento, 60% com uma perda de 10% do peso, que é obtida em 6 meses e se mantém ao longo de pelo menos 2 anos. Provavelmente se mantém mais, mas ninguém vai conduzir um Não, ensaio clínico e tão era o longo em número que eu terapia. tinha, era exatamente o número que eu tinha. 60% era o que eu tinha na minha cabeça de já Uhum. ter ido, e é um negócio assim, bizarro. E eu quis já ancorar para as pessoas, porque uma pessoa que quer começar a atividade física e manter, mudar o hábito de alimentar, começar a meditar, de cada 100, 10 continua. No emagrecimento, utilizando-se da TCC, beira 60%. Cara, isso é bizarramente grande. Então a gente tem que realmente veicular isso aí. E aí eu vou te dar mais uma cutucada, eu diria. Eu costumo brincar que hoje, talvez, muita gente fala, né? O novo petróleo são os dados. E eu falo que dentro da saúde, o petróleo é como conseguir aderência dos nossos clientes. E o que acontece por vezes é que o profissional da área da saúde ele vai ver aquele sujeito uma vez a cada 3 meses, quando muito, uma vez por mês. E aí entra o papel, eu vou colocar aqui, do coach, sendo aquele pitbull que fica ali atrás da pessoa. Qual que é a sua experiência com esse tipo de profissional? Você acha que ele realmente agrega? Porque existe um certo buzz aí entre o psicólogo, o coach, o próprio psiquiatra. Como é que você vê esse profissional
nessa linha de tratamento do paciente com transtorno alimentar, mais especificamente da obesidade, que é o que a gente está falando mais aqui. Pois é. Quem tem tanto esse preconceito que fala mal do coach, né? É como se então fosse um médico que se dedicasse bastante a mudar o estilo de vida dos pacientes e tivesse todas as ferramentas necessárias para isso, para então desmerecer o trabalho de um outro profissional que pode fazer isso. Bom, eu tenho experiências muito positivas com coaches, como a Mônica Souza, por exemplo, que eu adoro. E a minha formação na terapia cognitivo-comportamental foi lá no ITC, eu falei com a Ana Maria Serra, que faz formação também em coach. O coach ele usa muitas ferramentas que eu vou dizer que ele toma emprestado da terapia cognitiva. É claro que tem um conflito de interesse aqui de eu dizer que é ele que toma emprestado e não o contrário. Como estratégias de resolução de problemas, colocar metas mais realistas, ativação comportamental, ensinar estratégias de regulação emocional, que a gente busca também na terapia. E aí, de novo, conflito de interesse aqui, mas eu vejo a terapia cognitivo-comportamental mais robusta em termos de conceituação, de ensaios clínicos, de como que a gente personaliza, individualiza o tratamento para cada paciente, como que a gente tem um arsenal grande e como que a terapia cognitiva não é só um conjunto de estratégias que a gente ensina para as pessoas. Olha só, estou falando que coach é isso, coach não é isso, né? Mas é um modelo, o modelo da terapia é um modelo também de psicopatologia, que o coach não é. Mas é isso, é uma ferramenta útil, tem profissionais competentes, é claro que depende do profissional, da mesma forma que depende do terapeuta cognitivo e até do match que precisa acontecer ali entre o cliente e o profissional. Mas, eu tive uma experiência há uma semana que eu estou lembrando de um paciente que foi num curso de coach desses, assim, de reunir milhares de pessoas num evento desses, assim, ultra famosos. E ele tinha consultado comigo umas 2 vezes, não na terapia, mas como psiquiatra para uma depressão. E ele voltou daquela experiência transformado. Sim, seguindo com todo uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Então, a terapia, em geral, tem caminhado também nesse sentido. Não da gente ficar defendendo o nosso nicho, mas o que a gente está incentivando para os nossos pacientes, quais são os processos que fazem bem. Por exemplo, abertura e aceitação. Como que aquela pessoa vai conseguir essa abertura e aceitação? Vai ser com um coach? Vai ser com um terapeuta? Vai ser na igreja? Vai ser com um amigo? Vai ser no grupo de caminhada? Por que a gente vai restringir que, não, coach não pode? Isso é, assim, quanto mais opções a gente tiver e a pessoa puder escolher ou encontrar o caminho dela dentre essas muitas opções, para mim eu acho válido. Estou 100% de acordo com você, Rodrigo. Eu acho que você falou, né? A questão é resultado. Eventualmente, para o João vai funcionar e para a Maria não, e está tudo bem. Não significa que funcione para todo mundo e que seja ruim para todo mundo, né? Então, perfeito, estou contigo e no Andro. Cara, voou. Conversaria aqui mais horas contigo, mas para terminar eu queria te fazer umas perguntinhas que eu costumo fazer aqui, que eu costumo aprender bastante. Primeira coisa, um livro, alguma coisa, não precisa ser da sua área, pode ser o que você está lendo ou um livro que tenha sido muito marcante aí na sua vida. Atenção Plena, do Mark Williams, editora Sextante. Acho que está aqui. Aqui, ó. Esse mesmo. Esse é outro que mudou minha vida. Livraço. Facinho de ler, rápido pra caramba, sensacional. Muito boa dica. Se por acaso você pudesse mandar uma mensagem para o mundo, algo que fosse um tweet, e que depois vão vir outros tweets, mais outros tweets, que mensagem seria essa? Pensando em uma pessoa, falando com cada pessoa individualmente, eu queria dizer que você é uma pessoa incrível,
eu sei que você está fazendo o melhor que você pode. Eu sei que você sofre, que muitas vezes é difícil, mas nós estamos juntos nessa. Legal. Se você pudesse jantar com uma pessoa, viva ou morta, quem seria? Poxa. É muito nicho aqui. É um cara que chama Mike Portnoy, é o baterista de uma banda que eu gosto muito, Dream Theater, e que me parece ser um super cara, assim. Qual banda? Essa eu não conheço. Se chama Dream Theater. É uma banda de heavy metal progressivo. Na verdade, ex-membro. Caraca. Essa eu não esperava. Muito bom. Você é músico ou não? Só gosta Não, da não. música? Não, só admiro. Gostaria de ser, mas não. Dá tempo, hein? Ah, pois Dá é. tempo. Dá Quem tempo. sabe? Rodrigão, muito obrigado, cara. O papo foi sensacional. Tenho certeza que a galera curtiu demais. Fica meu convite aqui para quem não assistiu todo, para olhar esse bate-papo com carinho, muitos ensinamentos e o convite para os eventos da Nefro Academy. Dia 1º de outubro, nós estamos fazendo o primeiro simpósio de nefrologia junto com a turma do Hospital Madre Teresa. As inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas, o preço está muito tranquilo, então vamos lá, muita gente boa, Tony Stanley falando de nefrologia, Fernando Lucas, rapidamente progressiva, vamos ter um bate-papo a respeito de cirurgia robótica e o que o nefrologista precisa saber. Vamos falar um pouquinho dos inibidores do TSLT2 no contexto da cardionefrologia, então muita coisa boa. E hoje, para quem é ex-nefro, já participou dos Nefro Experts, a gente abre as pré-inscrições, na verdade, o pré-lançamento, né? Abrimos as inscrições de pré-lançamento para o último Nefro Expert do ano, vai acontecer 22 e 23 de outubro, lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, evento sensacional. Certamente a gente vai ter que levar um dia o Rodrigo para falar lá um pouco de saúde mental, de inteligência emocional, de soft skills, que é algo que urge dentro, não só da nossa profissão, mas do mundo moderno. Rodrigo, mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado. Se você quiser dar uma última mensagem aí para a turma, fica à vontade, tempo é seu. Ah, tá joia. Não, eu quero agradecer o convite, adorei nossa conversa também. E estamos aí. Valeu demais. Galera, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Rodrigo, abração, obrigado. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!